palavra do vereador Elber. Doutor Fabiano de Amaral, boa noite. Dono de uma Mesquita. Papai, eu não sei seu nome. Desculpe, Jotafá Soares Thomas. Isso? A gente pede desculpa pelo transtorno, por estarem aqui. Só que a população vem cobrando da gente. Não tem uma esquina que você não passa sem que um te pergunte, um comerciante. E a catarata? Eu falo, gente, o doutor Fabiano tem um contrato de 10 anos. E ele falou que pode ficar tranquilo, deu a resposta ao vereador Aderaldo e ao vereador Damião. Mas aí nós confiamos nisso e ficamos com a resposta que eu dei. Porém, agora vieram me cobrar. E esse contrato de 10 anos? A catarata acabou. Então a gente fica naquela situação de saia justa. E hoje em dia o cidadão ele não está bobo mais, ele quer saber. Ele procura, sabe? Não é igual, vamos dizer assim, antigamente, que a gente podia falar aqui e ali, todo mundo acreditava, pronto. Hoje nós temos os rádios, a rádio. Hoje entra dentro da cozinha das pessoas a informação. Não tem como a gente aquietar e não cobrar. É um desejo da população e como vereador a gente tem que atender. Bom, eu gostaria de falar, quando foi dito pelo doutor Fabiano, que o Estado ele dividiu em lotes. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Dividiu em lotes para a realização de cataratas. Mas, de acordo com a informação do Portal Brasil, publicado em 1º de agosto de 2013, que é www.cirurgiaseletivas.com.br, conta que o Ministério da Saúde liberou 579,1 milhões para cirurgias eletivas. Aquelas que não têm um caráter de urgência, por exemplo, a catarata. E de imediato, os gestores locais receberão 231,6 bilhões, 40% do valor total. A outra parcela, 347,5 milhões, será liberada mediante análise de produção efetuada com o montante da primeira parcela. Então, o repasse de recursos vai possibilitar que os estados e os municípios remunerem de forma diferenciada os seus prestadores, estimulando a realização de cirurgias eletivas, explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro lembrou que esse adicional também vai permitir aos gestores locais a realização de mutirões. Então, estamos trabalhando para ampliar a oferta de procedimentos e, com isso, reduzir o tempo de espera, observa Padilha. Concluindo a minha síntese aqui, que às vezes eu posso me perder e não ter uma outra oportunidade, senhor presidente, eu requeiro do doutor Breno que explique o porquê de uma participação nos lucros por parte do doutor Fabiano, de acordo com o contrato, não sei, e não um salário X. E porque, estando tendo lucro, decidiu fazer cirurgias em outros municípios. Se o contrato com o Hospital São Sebastião e Dr. Fabiano pesou em sua decisão. Ir para outro município, não sei. Assim sendo, requer a intimação do Dr. Breno. Intimação não, que ele venha de livre e espontânea vontade. Nós podemos fazer um convite, intimar que ele venha de livre e espontânea vontade para o dia 10 de dezembro de 2013. Tendo em vista que no dia 25 de novembro de 2013 eu estaria acompanhando o meu pai, que será operado em quadril em Belo Horizonte. Então aqui eu já deixo a solicitação do doutor Breno, porque isso envolve o doutor Breno, o hospital e o doutor Fabiano. Nós precisamos conversar com os três. Quem responde pelo hospital,
doutor Flaviano e doutor Breno. E gostaria de saber de doutor Flaviano de Amaral se ele cobra porcentagem dos outros médicos das cirurgias realizadas no Hospital São Sebastião. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui na Câmara, conversando com os 5 vereadores. O Elvis me procurou me fazendo um convite para vir responder a respeito de catarata. Então, nós preparamos para vir responder a respeito da cirurgia de catarata. Bem, em relação à catarata, eu quero dizer o seguinte: durante 12 anos da cirurgia de catarata, eu nunca recebi nenhum centavo como responsável técnico pelo serviço. Quando teve a auditoria do Ministério da Saúde, em 2012, 2011, 2012, os auditores me chamaram e eu assinar a auditoria. E eu disse a eles que o serviço de catarata era um serviço terceirizado lá no hospital. Era a clínica do doutor Breno que nós terceirizamos para eles, que era o responsável. Eles me disseram que não, que o serviço é credenciado do hospital, então todo o serviço da catarata, a responsabilidade caía sobre os meus ombros enquanto diretor técnico do hospital. Muito bem. Daí para frente, eu entrei na curva do doutor Breno e disse a ele, daquele dia para frente, nós devemos combinar então um valor da responsabilidade técnica, porque qualquer problema que der em relação ao serviço de catarata, no ambiente cirúrgico e tal, recai sobre o meu ombro também. Recai sobre o dele, mas recai sobre o meu também, como diretor técnico. Tanto quem teve que assinar a auditoria foi eu. Os 12 anos que eu nunca recebi nada, não tem problema. Ficaram perdidos, não tem problema. Até porque eu não tinha conhecimento que eu é que era o responsável pela cirurgia de catarata. Pela responsabilidade técnica. Daí na frente, nós íamos combinar. Nós conversamos, tentamos, eu solicitei um valor, ele ofereceu outro, e aí nós chegamos a uma combinação e acertamos o valor. Em relação aos outros médicos que se prestam lá, não cobram. Mas a cirurgia de catarata, ela tinha um volume muito grande, então o risco de complicações, logicamente, é muito maior, porque nós fazemos lá juntando eu, o doutor Elcio, o doutor Danilo, em torno assim, de 9, 10 cirurgias por semana. A cirurgia de catarata, às vezes, no auge, quando estava um volume maior, que outros lugares não estavam fazendo, chegava o dia que fazia 100 por dia, 3 dias 300, não é? No ano de 2012, teve em torno de 8 mil cirurgias de catarata. Essas 8 mil, e adianto para vocês, dentro dessas aí, temos 3 processos. Temos 3 processos caminhando. Logicamente, contra o doutor Breno, contra o hospital, e eu também estou envolvido, eu também sou parte. Sou eu que vou ter que contratar o advogado para ir acompanhar o processo para mim. Ou seja, eu não tenho como transferir para nenhum outro colega médico, não tenho como transferir para nenhum vereador, não. Eu que tenho que responder. Então, eu fui e cheguei e fiz um acordo com ele, nós porcentagem por cirurgia. Se fizer uma cirurgia, é X. Se fizer 1000, todo 1000, certo? Bom, vou aguardar mais tempo. Doutor Flaviano, e o senhor se importaria se eu falasse em questão de valores aqui? De
jeito nenhum. O valor que está no contrato já está na mão de vocês e eu autorizei, só um minutinho, eu autorizei desde junho, o Damião Barroso me procurou, eu fiz autorização para tirar o contrato que foi colocado a pedido do doutor na cláusula de confidencialidade, eu autorizei colocar. O valor que o hospital recebe é 8%, inicialmente, quando começou a catarata era 5%, depois passou para 7,5%, e nesse ano de 2013, a partir do mês de abril, que nós formalizamos o contrato, passou para 8%. O valor acordado entre eu e ele, ou seja, um acordo particular, bilateral particular, da empresa Dr. Breno e Dr. Flaviano, foi de 4,43%. Foi esse valor. Então, se eu, em junho, autorizei ao Damião Barroso, por escrito, de xerocar o contrato do Dr. Breno, ou se ele desse outra autorização, eu xerocaria no hospital, é porque eu não tenho nada a esconder, porque o contrato foi feito com presença de advogados de ambas as partes, feito de uma maneira legal, certo? Sim, com certeza. Ninguém está duvidando disso aqui. A gente quer fazer esclarecimento da sociedade, porque nós somos vereadores, somos cobrados quanto a isso. Então, não só eu, porque o Damião, o Aderaldo, eu acredito que todos aqui devem ter sido cobrados para essa mutirão do camarada. Entrando no site cabinet.datasus.gov.br, aí vê um montante de 6.806 cirurgias aprovadas, que foram 4.376.258 reais. Então, no mês de abril, nós tivemos 1.626 cataratas, um montante de 1.045.518. Mês de maio, 977 cataratas. E a gente tem que pensar o seguinte, que a gente fica triste, porque se houve mesmo mudança no estado e tal, coisa, né? Quer dizer, 1.626 cataratas. Então a gente dobra isso em pessoas que estavam no nosso município. Quer dizer, se tem 1.626 cataratas, vem os acompanhantes juntos para trazer as pessoas, e o comércio ganhava com isso, não é? Por exemplo, 977 cataratas no mês de maio. Se fosse 1.000, seriam 2.000 pessoas dentro do nosso município. O mês de abril seria, vamos pôr aqui, vai 16, seria 3.200 pessoas aqui. Então quer dizer então que é mais de 20% da nossa população toda, 15 mil e poucos habitantes. Tá? E hoje a gente vê que todo município, ele quer trazer atrativos. Eu estava vendo de Santa Catarina, pega os pinheiros e amarra lá os fios de cabo de aço e põe as pessoas para fazer rapel de pinheiro em pinheiro, para atrair para a cidade. Aqui nós éramos considerados a cidade da catarata. Quer dizer, todo mundo ganhava com isso. A gente ficava muito satisfeito. A população, sim, né, de uma maneira de pensar. Então, de abril a setembro, foram 6.806 cataratas. Então, foi fácil fazer um cálculo de acordo com a porcentagem de Dr. Flaviano e a porcentagem do hospital. O senhor me autorizou a falar sobre valores, então eu vou falar. Tá bem? Então vamos lá. Mês de abril foi 1.045.518. O hospital recebeu 83.641,44. O doutor Flaviano recebeu 46.601,30. Mês de maio foi 628.211. De acordo com a conversão do contrato, o hospital recebeu 50.256,88. O doutor Flaviano, isso é a estimativa que eu fiz e é algum percentual a mais ou menos. 27.829,75. Mês de junho, 1.169.617. O hospital, 93.569,36. Doutor Flaviano, 51.814,03. Mês de julho,
493.824, doutor Floriano, 39, não, hospital, 39.502,92, doutor Floriano, 21.876,40. Resumindo, nesses 6 meses, entrou, como eu disse, 4.376,258, o hospital recebeu 350.164, o doutor Floriano, mais ou menos 195.577,32. Né? Se a gente fizer uma média desses 6 meses, deu 32.500 por mês. É um salário, vamos dizer assim, entre doutor Breno e doutor Fabiano. Doutor Breno, sim, doutor Fabiano, vocês estão de parabéns porque trouxeram aqui a catarata e é um montante muito bom de dinheiro que trouxe. Tá? Nesse sentido, que eu falo que hoje, com esse recurso de 579,1 milhões em recursos para cirurgias eletivas, infelizmente, se tivesse continuado aqui, nós iríamos receber tudo aqui para nós. Não, isso é do Brasil. Para que seja uma parcela dessa para nós, né, seria a cidade da Catarata Mineira. Doutor Fabiano, desculpa, tá? Isso é um pedido do cidadão, ok? Aí eu vou deixar fazer umas perguntas do doutor Breno depois. Bem, eu vou passar para o presidente, mas eu quero fazer algumas considerações. Você foi bem enfático em colocar quanto o hospital recebeu e quanto o doutor Flaviano recebeu. Só para você ter uma ideia, esses 3 processos que estão rolando, quem pede indenização lá por algum problema popular e tal, pede em torno de R$80 mil. Nossa. Então, se formos condenados a pagar, quem o juiz condenar, vai ter que indenizar lá uns 80 mil, mais ou menos para cada um. Certo? Então, quando você coloca esse montante, você está colocando quando nós estamos recebendo. Mas você está esquecendo quando nós poderíamos pagar uma possível complicação que aconteça. E você esqueceu de colocar também quanto o doutor Breno recebeu. Por favor, coloca para mim. Né? Por favor. Mais ou menos em torno de 150, ele paga o cirurgião mais ou menos R$150 por cirurgia. Certo. Então, o cirurgião que vem opera aí, eu estou resolvendo para 7 mil cirurgias, o cirurgião recebeu em torno de R$1.050.000. 1.050.000. Isso. Doutor Breno. Não o cirurgião, porque não é ele que opera, ele faz o exame clínico e administra o serviço. Certo. Você tem anotado aí só quanto que eu recebi, fazendo favor? 195.577,32. Pois é. O cirurgião, R$1.050.000. Certo. Bem empregado. E também, porque também vai em cima dele, se tiver um processo, vai em cima dele. Certo. O doutor Breno também recebeu em torno disso. R$1.050.000. Isso aí. Mais que justo, porque ele está lá. Vou cobrar isso mesmo, como que é essas questões. Até eu acho assim, vocês me perdoem, mas hoje ele deveria estar aqui também. Ele deveria estar com a falha de vocês. Tudo bem, nós não pensamos nisso. Vocês me convidaram, eu vim. Eu acho que ele também deveria estar aqui hoje. Para nós conversar olho no olho, tete a tete, contrato no contrato. Porque eu não tenho nada a esconder, por isso, dia 10 de junho, eu autorizei o contrato. Então, ele deveria estar aqui hoje também. Então, o cirurgião, em torno de R$1.050.000, doutor Breno, em torno de R$1.050.000, tá? E anestesista, divide por 3 aí. Divide por 3, tem um processo, geralmente R$50 por cirurgia, né? Então, vamos pôr R$1 milhão e pouco, por 3 vai dar o quê? Quanto? 350 para anestesista. Agora, a minha responsabilidade não é menor que a deles, não. O responsável técnico não é menor, não. Certo? A responsabilidade técnica do serviço é minha. Na hora que vem processo em cima da gente, tem que pagar advogado e tal, sou eu. E vocês sabem bem, na hora que a gente contrata um advogado, se for uma causa de R$1.000, ele te cobra ali R$200, se ele pegar. Agora, se for uma causa de R$10.000, é R$2.000. Se for de 100, é 20, é 10, é 15, depende do valor da causa.
Vou lembrar para vocês que os processos que correm aí é em torno de 80 a 100 mil reais. Essa questão que ocorreu foi uma questão, é lógico, foi na vista de um paciente. Sim, sim. E outra coisa, você falou assim, se ele estivesse aqui, ele está aqui, ele não saiu não. Nós temos um contrato que já está nas suas mãos, de 10 anos, um contrato que foi feito a partir do mês de abril, não é? Ele tem uma cláusula rescisória que vocês já leram, se for rescindido o contrato antes de 3 anos, vai pagar uma multa da arrecadação dos últimos 6 meses, então não é interessante para ninguém, mostrando claro que não há interesse de ambas as partes rescindir o contrato. Não há interesse de ambas as partes. Então, se o contrato foi feito e com multa ficou rescindido, logicamente, é para não ser rescindido, não é? Agora, nós recebemos pactuações para esse mês de vários locais, em torno mais ou menos de umas 30 cirurgias aqui mesmo. O que é a pactuação, doutor? A pactuação é o seguinte, por exemplo, Braúnas quer referenciar... Só para o cidadão entender, porque nós não entendemos termos técnicos. Certo. Então, a pactuação é a seguinte, o município de Braúnas quer referenciar para cá tantas cirurgias, ou de catarata, ou de cirurgias eletivas, então ele faz contato através da internet com a Secretaria de Saúde aqui e referencia tantas cirurgias. Então, nós temos referência aqui de vários municípios. Aliás, eu queria aproveitar e, além de saudar os ouvintes dessa rádio, pedir para que eles também naveguem na TV em Foco de Salinópolis, que é o catálogo que está organizando, porque eu já dei uma entrevista juntamente com o presidente da associação, de 51 minutos, explicando várias coisas do hospital, inclusive catarata, mas outros assuntos também. Aquele que não tiver o Facebook, que o Cacau já postou, tem também, é só entrar no YouTube e colocar no YouTube TV em Foco Sabinópolis, diretor do Hospital São Sebastião, vai aparecer a minha foto lá, vai explicar em 51 minutos de vídeo e vai ter mais explicações também, que nós fizemos uma entrevista ampla com o Cacau sobre isso, mas o Elvis nos chamou para vir, porque muita gente às vezes não tem internet. Sim. E é com o maior prazer, e voltaremos quantas vezes vocês nos convidarem, é um prazer estar aqui. Às vezes, o faltou dia 10, o senhor retorna e aí o doutor Breno e o doutor Fabiano. Será um prazer. Então está convidado. Será um prazer. Então, o município perguntou, se ele estivesse aqui, não, eu gostaria de corrigir. Ele está aqui. Aí está. Na verdade, são duas coisas distintas. Ele tinha vindo com a prefeitura, que ele fez um concurso na época, 13 anos atrás, e ele atendia consultas no centro oftalmológico, ainda não tinha catarata. Ele atendia consultas de segunda a sexta e tinha um valor por isso. E resolveu, achou que o mutirão de catarata para ele é mais lucrativo, então ele quis pedir exoneração da prefeitura para ficar por conta de mutirão de catarata. Então, inclusive, ele fechou o consultório dele em Goiânia, vendeu o consultório, ele só mexe com cirurgia de catarata hoje. Então, ele tem um contrato com a gente, o Estado abriu para vários locais criar o serviço, então, inclusive eu gostaria de passar para você, de passar para os colegas, essa nota Por favor, secretário. Essa nota técnica aqui, 3/2003, o Estado de Minas Gerais visando aperfeiçoar o acesso do usuário ao procedimento cirúrgico eletivo da estratégia especial de cirurgias eletivas e dar maior transparência e agilidade aos processos de pactuação dos mesmos, criou o instrumento de pactuação online da estratégia especial de cirurgias eletivas. Essa nota técnica tem como objetivo orientar a GRS e o município quanto à utilização do instrumento de pactuação online. Dentro dessa norma técnica, diz o seguinte, só um trechinho aqui. O município executor deve dar prioridade de atendimento primeiro para os municípios de sua própria microrregião de saúde, depois de própria macro-região de saúde e somente depois desses os municípios que tiverem solicitado pactuação de outras regiões de saúde. O que significa isso? O Estado, além de forçar os municípios a atender a sua micro-região e a sua macro-região,
logicamente, ele está querendo que aqueles pacientes que vinham de longe, vinham de às vezes 1.000 quilômetros para Divinópolis, que sejam criados, como está sendo criado, serviços de oftalmologia, de catarata, em várias regiões do estado, para não exigir que aqueles, principalmente os velhinhos, que são os mais sensíveis em catarata, viajem muito longe, se desgastem. Então, Sabinópolis, quando já chegou a fazer 1.000, 8.000 no ano, não tinham serviço em outros locais. Hoje, o Estado abriu para fazer o serviço em outros locais. Então, o que o doutor Breno, que é uma pessoa inteligente, certo, ele viu que já está sendo criado serviço em outros pontos do Estado, ele também, para não perder movimento, ele também está fazendo proposta para outros lugares, para ele também criar serviço. Por quê? Porque senão, de qualquer maneira, vai diminuir a cirurgia de Sabinópolis, porque se ele não for operar em outros pontos, outros médicos vão operar. E aí, de qualquer maneira, vai diminuir aqui para nós e para eles. Então, para nós não ter como correr da diminuição, não acabar. Mas ele tem como salvar isso para ele, quer dizer, para ele não ficar no prejuízo, uma vez que ele se dispôs a trabalhar só com cirurgia de catarata, ele também tem os equipamentos e tudo, e montou um serviço itinerante, que ele chega, por exemplo, em Cataguases, e aí faz lá um pouco de cirurgia, vai no Norte de Minas, onde ele conseguiu, faz um pouco, lá tem outros serviços também. Eu estou tendo tido, eu conversei com os colegas dois, então ele mesmo, uma reunião comigo e com o doutor Evandro Sábio, falou assim, olha, inclusive, nós estamos percebendo que a gente consegue a participação de 200 cirurgias em algum lugar, certo, chega lá e não consegue fazer 200, faz 40. Por quê? Porque às vezes está faltando paciente, então não está tendo aquela sobra de pacientes que tinha quando ele começou a fazer. Certo. Então, tanto tem vários serviços criados a partir de agora em vários pontos do estado, e não é só por ele não, por outros também, porque outros oftalmologistas e outros administradores perceberam que é um bom negócio. Um bom negócio. Então, ele, para não ficar prejudicado, e está certo, ele está sendo inteligente, como ele é mesmo, e aí ele também está operando vários lugares. Então, aqui eu passo para você essa nota técnica. Essa secretária, para você passar também para os seus colegas. E gostaria de ler aqui, várias cidades que pactuaram para nós, inclusive cirurgia de catarata. Porque nós preocupados com o movimento de Sabinópolis, nós resolvemos também ir atrás de outras cirurgias eletivas. Então aqui tem a pactuação de outras cirurgias. Por exemplo, além de Sabinópolis está pactuando aqui, logicamente, cirurgia de catarata, Senhora do Porto está pactuando aqui cirurgia de citalocele, Braúnas está pactuando cirurgia de esterectomia, Tubiritinga está pactuando cirurgia de esterectomia também, Malacacheta pactuando 60 cirurgias de catarata, Aimorés pactuando 25 cirurgias de catarata, Felício dos Santos pactuando 10 cirurgias de catarata, São José da Safira pactuando esterectomia total, tudo para o nosso município aqui. Observe para vocês verem que não é só cirurgia de catarata mais. Nós estamos abrindo o leque, preocupados, e para fazer outras cirurgias também. Frei Lago Negro, cirurgia de catarata, São José do Japuri, Pará de Minas, cirurgia de hemorroida. Pará de Minas, nós amamos nossa cidade de Sabinópolis, mas Pará de Minas deve caber lá de 10 cidades de Sabinópolis ou mais, dentro de Pará de Minas. Eu não conheço. E, no entanto, pactuou para nós aqui 20 cirurgias de hemorroida. Então, vocês observem, Cupará, Virginópolis, Caetanópolis, vocês observam que várias cidades estão pactuando para nós cirurgia de catarata e outras cirurgias. Bem, para nossa surpresa, essa semana, o doutor Breno mandou nos entregar um e-mail do Estado dizendo o seguinte, porque o mutirão estava marcado para 16 de novembro. Inclusive, eu esteve com vocês esses dias, né? Doutor Breno esteve comigo porque teve que me dar uma autorização. Eu custei conseguir com ele a autorização para que eu conseguisse o contrato, porque o Damião conseguiu. Desde julho. Do Flaviano. Doutor Flaviano. E a Geral também conseguiu aí uma
não sei, uma autorização agora. E eu consegui, eu conversei com o doutor Breno, eu vou pensar, conversei de novo, vou pensar, até que por final ele cedeu e autorizou. Pois é, então se você observa, você vê, você até me deixa satisfeito. Quando você teve com ele uma vez, duas vezes, ele pensar, eu, a queima-roupa do avião chegou lá, eu pus o contrato na mão dele e a autorização saiu na hora. Não teve pensamento nenhum. É contrato para lá, autorização para cá. Foi assim, não foi, Daniel? Eu nunca Fabiano, o senhor realmente me autorizou, mas só me autorizou que pegasse o xerox do seu contrato e que eu fosse até o doutor Breno para pegar com ele o xerox. É porque o contrato dependia da autorização dele primeiro. Tem uma causa muito importante lá, né? E o senhor não poderia me conhecer sem ele Autorizar. Mas a minha autorização saiu na mesma hora que você deu o está contrato. aqui comigo guardado aqui. Desde junho de 2013. Então, gente, é o seguinte, o doutor Breno nos procurou, nós reunimos e mostrou que um ofício do Estado, que eu também vou passar para vocês, se vocês não tiverem, da Coordenadoria de Núcleo de Redes de Atenção à Saúde, Superintendência Regional de Saúde, dizendo o seguinte, resposta, início das cirurgias. E aí diz o seguinte, lá, a orientação é a seguinte, se ele tem recurso em conta, deve executar. Se ele ainda não tem, pode executar, porém vai demorar um pouco para receber, visto que enquanto as satisfações não terminarem e enviarmos a deliberação para o Ministério, o dinheiro não volta. Então, ele foi e mandou essa resposta e mandou um e-mail dele, no dia 7/11, dizendo o seguinte, boa noite, abaixo a resposta da Secretaria Estadual de Saúde sobre o início das cirurgias eletivas, nas quais as cataratas estão incluídas. Pelo que foi informado, parece que o dinheiro só será liberado em março de 2014, apesar de o Estado já estar liberando a numeração das ACAL. Dessa forma, iniciaremos a cirurgia de catarata somente quando o recurso já estiver liberado para o Estado, uma vez que, estando em novembro, teríamos que bancar a produção com recurso próprio e aguardar o recebimento por até 5 meses, o que é totalmente inviável para nós. Aproveito a oportunidade para reiterar meu compromisso de atender toda a demanda de cirurgia de fagocitação com implante de lente intraocular dobrável que for pactuada, de acordo com as normas para o município de Salinópolis, a partir do momento em que o recurso financeiro estiver disponível. Grato, Breno Tavares Nogueira. Os senhores disseram que ele está aqui sim. Ele nunca foi para canto nenhum. Na verdade, são dois vínculos. O contrato para fazer a catarata está assinado, você tem ele, e ele tem todo o interesse de fazer. Só que nessa semana o Estado diz o seguinte, olha, vocês podem operar, mas não tem dinheiro não. Só vai pagar a partir de março. Então ele não quer bancar isso. Ele quer que o dinheiro esteja ter segurança, né? Porque faz aí 300 cirurgias, por exemplo, né? Vamos pôr 300 cirurgias no valor de R$200 mil, sem ter certeza se o dinheiro veio ou não veio em março, né? Como que pega esse dinheiro e aplica ele, e aí fica endividado. Então, ele optou então em aguardar o dinheiro chegar. E o ato que trabalha na saúde, você pode se informar porque ele é responsável por isso, me aconselhou também, Fabiano, vou te aconselhar. Acho que vocês deveriam esperar também as outras cirurgias eletivas que foram pactuadas. Não comecem agora, porque ainda não tem a certeza do dinheiro, já está para vir em março. Daqui a pouco chega em março, assim, ela demorar mais 4 meses, e nós não temos condição para isso. Então, no mês de março vai começar de novo. Provavelmente, se Deus quiser, Que bom. Porque é o e-mail que ele me mandou aqui, tá entendendo? O doutor Fabiano, mais uma vez, eu ressalto aqui que esse é um pedido da população e a nossa obrigação é esclarecer. Vou falar para o Daniel Arroz fazer essas perguntas. Fazendo essa pergunta, senhor presidente. Boa noite, Exército Privado, presidente da Casa do Poder Legislativo, demais vereadores que compõem a minha mesa, Gustavo, colegas vereadores, Gustavo, Marcelo, cumprimento aqui também o doutor Evandro José Pinho, presidente da Associação
do Hospital do São Sebastião, Dr. Fabiano de Pinho Amaral, o diretor administrativo, Josafá Filho, conhecido como Fafá, é o tesoureiro. Cumprimento aqui também o senhor Francisco José Lourenço, presidente da Associação Comunitário do Bairro Residencial Ismael Barroso. Aqui presente também os moradores do bairro Ismael Barroso. Presente a essa casa várias pessoas, professoras, funcionários que pertencem ao Poder Executivo. Cumprimento ainda as demais pessoas aqui presentes, pessoas que vieram também do distrito de Oxanido e de outras comunidades. Não poderia aqui também e deixar de cumprimentar o meu irmão Cosme Queiroz Barroso. Boa noite, doutor Fabiano, Amaral, diretor administrativo da Associação de Caridades do Hospital São Sebastião do Estado. Tem algumas coisas, não agora vou perguntar, eu vou simplesmente relatar. Aquilo que acontece comigo eu gosto de relatar para que não deixe nenhuma dúvida. No dia 17 de junho, recebi a autorização do senhor, conforme descrito, autoriza o doutor Breno a entregar uma cópia do contrato de prestação de serviços entre o Hospital São Sebastião e a Clínica do Dr. Breno, CC Limitada, em relação às cirurgias de cataratas para o vereador Daniel Cláudio Arroz, assinado Dr. Flaviano de Pinho Amaral. Estive com o Dr. Breno e o mesmo não iria me fornecer tal contrato, pois o mesmo existe uma cláusula que impede do mesmo tirar xerox. No dia 1º de julho de 2013, em resposta ao ofício de número 17 de 2013, que foi dirigido pelo vereador Aderaldo Figueiredo, em resposta ao Dr. Fabiano, veio dizendo: excelentíssimo senhor vereador do município de Sobiópolis, MG, Aderaldo José Figueiredo. Este contrato tem inclusive uma cláusula com a multa, no caso o mesmo seja rescindido, de 3 anos. Peço, por gentileza, que divulguem este ofício junto aos seus colegas vereadores, estendendo a eles o convite para tomarem conhecimento do contrato com a clínica do Dr. Breno Nogueira, além de divulgar também junto à população, tranquilizando a todos quanto à continuidade do serviço. Dr. Flaviano de Pinho Amaral. O que me deixou constrangido é que o senhor não passou um contrato e o doutor não me quis passar o contrato. Gostaria de saber do senhor se recebeu algum ofício da Câmara Municipal ou foi pedido com algum vereador e se foi pedido verbal, pois tem em mãos a autorização. Autorização nós abaixo dos assinados Dr. Flaviano de Pinho Amaral, Dr. Breno Nogueira, devido à solicitação do Poder Legislativo Municipal, autorizando que seja entregue uma cópia xerografada do contrato entre o Hospital São Sebastião e a Clínica Breno Nogueira, referente ao mutirão de cataratas, Sabinópolis, 6 de novembro de 2013, assinado o Dr. Flaviano de Pinho Amaral e o Dr. Breno Nogueira. O que achei mais interessante que vocês dois vêm autorizando que seja entregue uma cópia xerografada ou de xerox e o contrato a quem foi dirigido para que pudesse fornecer. Gostaria de saber a Vossa Excelência que o senhor doutor vem falando que autorizou quem a tirar o xerox. Na declaração aí fica meio assim, meio perdido. O mesmo está na Casa do Poder Legislativo. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que a minha pergunta é um pouco imbecil, porque eu já trabalhei por fora e a gente sabe de algumas coisas que acontecem. Mas eu vou perguntar, mas até vai ser um pouquinho assim mais de gozação, eu acho. Pergunta ao senhor, doutor Fabiano já explicou. De Pinho Amaral, o senhor recebe algum salário do Hospital São Sebastião para ser diretor administrativo? Sei que a resposta será afirmativa, pois ninguém trabalha, mesmo sendo a Associação de Caridade Hospitalar São Sebastião, filantrópica. Talvez devemos ouvir
o doutor Breno Tavares Nogueira para ouvirmos do outro lado da moeda. Porque eu não estava aqui presente, eu fiquei uma semana fora, domingo atrasado, viajei e só cheguei ontem. Então eu serviço que fizeram ofício, se foi verbal ou se ele foi por escrito, eu não tive conhecimento. Mas hoje, na reunião, uma hora da tarde, às 3 horas, em reunião com os nossos vereadores, o meu colega Everett falou, ele vai estar aqui hoje à noite, entendeu? Também pediu ao prefeito não viesse aqui, mas sim outra reunião com a senhora embaixo, mas ele não pôde comparecer. Entendeu? Finalizando, o vereador Leandro Barroso, agradeço a sua presença nessa casa. E que volte sempre, doutor, para que possa esclarecer. E vamos ver também, do outro lado, o doutor Breno, para ver o que ele vai fazer também. Porque às vezes quer apertar, está recebendo 30, 40, 50. Mas como eu vi aqui, eu fiquei admirado. Se o senhor recebe 30, não chega nem a 10%, você falou 1 milhão, entendeu? Então parece que é uma brincadeira e vem jogando o senhor no fogo. Espero que o doutor Breno também venha aqui e explique isso, porque eu já telefonei para ele hoje e ele me falou categoricamente que todo o dinheiro que é repassado para o doutor Fabiano, ele é depositado no banco. Então eu gostaria também, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, e se eu achar que deve fazer um ofício, sim, mas nós podemos pedir para ele que ele mande para nós todos aqueles recibos que você recebeu lá no banco, se achar necessário, para que eu não fale 300, 500, 1 milhão, você vai receber 30, então você vai mostrar também a comunidade, né? Isso também não vai com esse dinheiro grande assim não, entendeu? Então, quem está recebendo 1 milhão, é 1 milhão, quem está recebendo 30, 40, 50. Muito obrigado por ter vindo aqui e agradeço também a todos os ouvintes aqui da Rádio 104.9 e aquelas pessoas que aqui estão presentes. Muito obrigado, uma boa noite e volte sempre. Eu vou passar para o vai fazer alguma pergunta dele. Gostaria de responder ao Damião, mas a gente esquece. Damião, agradeço o convite por retornar, estarei à disposição sempre por convidarem e eu gosto de responder tudo com transparência. Você perguntou se eu recebo algum salário como diretor administrativo do hospital, recebo R$ 2.500. Mas diretor técnico, não. Certo? Eu acumulei, na verdade, nós todos subimos do hospital, né, 13 anos, tinha 300 mil de dívida, que hoje tem em torno de 900 mil a R$1 milhão de dívida, e conseguimos tirar a dívida, não tinha catarata, até então nós conseguimos tirar a dívida. Nós tínhamos como envolvendo a comunidade, fizemos muita coisa, conseguimos bom. Trabalhei 2 anos como diretor administrativo sem salário, na época, inclusive, o seu irmão e meu contador pode dou a liberdade de ele confirmar seu trabalho. Aliás, um excelente contador, um grande companheiro que temos lá no hospital. Quando eu estive com o senhor já tinha me falado, não, se você quiser ver como é que está o andamento aqui do hospital, vá, eu te autorizo, eu telefone uma frente, eu autorizo para ver até o SS que está sendo recolhido. E em relação à autorização, eu quero só ressaltar, você me procurou, eu não pensei nem meia vez. Eu te mostrei o contrato, mostrei a cláusula de confidencialidade que ele me colocar, autorizei na hora que você poderia pegar ou o xerox com ele, ou uma autorização com ele e voltar para o xerox. Como você não voltou, por isso que eu não xeroquei. O Edson me procurou, mostrou a autorização, o xerox dela que eu tinha dado a você. Você autorização de Damião. Isso, de Damião. Autorizou. Damião. E aí você ia procurar o doutor Breno. Se eu poderia procurar o doutor Breno, para poder esclarecer para a sociedade essa questão da catarata. Isso. Porque a gente tem que prevenir as pessoas. Isso. Eu não posso simplesmente ir lá e falar, não. Então eu levei essa autorização, mostrei que foi de Damião, e o senhor autorizou verbalmente a procurar o doutor Breno. Sim. Como eu procurei o doutor Breno. Como autorizei o Damião passou o telefone dele. Isso. Ou seja, mostrando o meu total interesse que o contrato chegasse à mão de você. Não é isso? Então não foi, Damião, nenhuma falta de consideração a você do contrato que fez para você. Foi como realmente conseguiu falar do doutor Breno e ele resolveu. Foi até a secretária da Câmara levou lá, porque o doutor Breno assinou aqui, levou lá para o senhor assinar e trouxe o xerox do contrato. Mas foi o poder legislativo aqui
que nós já tínhamos conversado que a gente precisava desse contrato, porque foi falado aqui, levantado a leve por Damião e por Herói. Pela ordem, doutor Lina, quando eu estive com ele, ele não me autorizou, não te autoriza a pegar o xerox do doutor Floriano, por causa disso que eu não voltei, porque vocês dois fazem parte daquele contrato. Então me autorizou para disso que eu não voltei. Não me autorizou, então eu tenho que pedir desculpa se eu não voltei. Ele falou, não autorizo que você pegue o xerox. Eu estava com ele, não quer xerox. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Doutor Floriano e toda a cúpula representante da Associação de Caridade e Consolação, nos honra muito. E boa noite a todos, os outros visitantes que aqui estão. Essa casa hoje é diferente, muito bonita. E em nome de todos os senhores, eu quero cumprimentar toda a comunidade caminopolense que nos ouve amanhã pela Rádio 499. Em especial, um abraço na galera de Oceanica que saiu de lá para vir aqui. É a primeira vez que eu vejo isso e nos honra muito com suas presenças. Doutor Floriano, o senhor deu uma autorização, o senhor vereador Damião Pereira Barroso, mês de junho. Consequentemente, o senhor também me deu uma autorização, respondeu um ofício, mês de julho. Eu acho que não foi só eu, e nem só o Damião, mas vários vereadores ouviram rumores sobre questionamentos da cirurgia permanecer ou não. E a nossa preocupação é que toda coisa boa que vem da nossa cidade, venha, e se não puder crescer, que pelo menos fique. E eu acredito que também seria a mesma preocupação do senhor, que dá um respaldo à população, se acabou, se não, se o senhor está empenhado a fazer com que não acabe, se a clínica do doutor Solteiro faz algum esforço também para que continue, porque outros tempos, Sabinópolis, eu lembro que há uns tempos atrás, Sabinópolis era referência em fazer serviço pré-natal, inclusive as donas de cidade de Goiânia, vinha quase todas ter seus filhos fazer seu pré-natal e ter seus filhos aqui. E agora chegou essa oportunidade também desse mutirão de cirurgia de catarata. E a nossa preocupação é que não só catarata, mas que tudo que for de bom venha para a nossa cidade e permaneça. Que não possa crescer muito também de forma que incha, porque também a nossa estrutura é um pouco limitada, mas pelo menos o que tenha, fica. Então, quando a gente procura questionar se permanece ou não, é porque é uma coisa boa para a nossa cidade, coloca a nossa cidade dessa forma do mapa. E acredito também que é satisfação dos senhores esclarecer a população, se é um serviço que permaneça. A sua resposta foi satisfatória, uma vez que consta que tem um contrato firmado a longo prazo. Esse contrato foi dito várias vezes aqui que tem uma cláusula lá que é restrita. Uma vez que tivemos acesso a esse contrato, a única coisa que eu vi lá, eu acho que o senhor pode até esclarecer de forma melhor que eu, que o contrato só poderia ser entregue ao SUS, ao Ministério Público ou outras poucas pessoas. E no mais, para terceiros, aquele que mostrasse esse contrato estaria quebrando aquela regra. Então, eu acho que é bom também lembrar disso, porque senão faz com que tenha um canhão dentro do contrato para quem não sabe. Então, eu não sei se entendi da forma correta, li dessa forma, e a pergunta que eu fiz na época eu refaço agora. Se permanece ou não, se ambas as partes faz conta para que fique, mesmo que não cresça, porque outras cidades entram na demanda e, consequentemente, há que se vazar alguns. E se aqui, continue. Só isso. Eu agradeço pela presença dos senhores aqui. Mais uma vez, eu disse que é motivo de muita honra tê-los aqui conosco e que, quantas vezes eu quiser vir, é muito bem-vindo. Obrigado. Bem, Adelio, respondendo a sua pergunta, com certeza
da nossa parte do hospital, faremos todo o esforço que for possível para que continue e até cresça. Nós não podemos garantir que vai crescer, porque como o Estado abriu para vários locais o serviço, se é um serviço que é rentável, vai atrair outras pessoas também, é uma coisa natural. Então, é lógico que Norte, Sul, Leste, Oeste, e as mineiras e tal vão ter colegas lá, médicos, vão querer fazer também. O André já fala, vão querer crescer o serviço, uma vez que o Estado agora facilitou mais a abertura do serviço de catarata. Inclusive, nessa nota técnica que eu passei para vocês, o Estado começa a colocar uma dificuldade para manter o serviço, porque ele está exigindo, vocês vão observar aí, que para cada 64 cirurgias de catarata que o serviço fizer, ele tem que fazer também uma cirurgia de retina, uma cirurgia de glaucoma, uma cirurgia de plástica de pálpebra, uma cirurgia de estrabismo, icterígio. Então tem algumas cirurgias que o serviço terá que prestar além da catarata. Por que o Estado está fazendo isso? Nós acreditamos. Porque a catarata se tornou rentável, é uma cirurgia que se faz com rapidez. Um cirurgião que é habilidoso, ele consegue fazer em torno de 4, 5 cirurgias por hora. Lógico que nós dinâmicos de mutirão, com tudo organizado, mas pelo menos 4 por hora. Se você comparar, se você vê que o cirurgião recebe R$150 uma cirurgia, ele faz 4 por hora e R$600 por hora. Né? Você trabalha 10 horas, não tinha R$6.000 disso. Se nós for fazer esterectomia, ela demora pelo menos 2 horas. E atualmente o cirurgião recebe R$110. Quer dizer, então parece que o Estado vai lançar uma tabela diferenciada, melhorando um pouco para os cirurgiões gerais, para eles ficarem motivados a fazer cirurgias também, que são mais demoradas, mais trabalhosas, com mais risco de complicação, de questão, para os cirurgiões do Estado também ficarem motivados a operar em mutirão, assim como os oftalmologistas operam a catarata. Então, essas cirurgias oftalmológicas que eu disse aqui agora, na época o doutor Breno teve uma conversa comigo, o doutor Evandro, o presidente da associação, nós inclusive passamos por Josafá também, que é o nosso tesoureiro, porque a gente sempre reúne diretoria, porque mais cabeças vão pensar melhor e errar menos. Então, o doutor Breno se mostrou, por causa da existência dessas outras cirurgias, um pouco desanimado, porque os cirurgiões que vinham para fazer a catarata, na turma dele, ou que não faziam essas outras cirurgias, ou alguns que faziam não estavam dispostos a fazer, que é a cirurgia mais demorada, então o cirurgião não conseguiria receber um rendimento que o atraísse, sair de Belo Horizonte, ou Brasília, ou Goiânia, como a gente tem. Então, o doutor Evandro manifestou, ele vai falar daqui a pouco, manifestou com o doutor Breno, dizendo que não desanimasse, que nós não íamos desanimar. E mesmo tendo essa dificuldade, nós íamos correr atrás desses cirurgiões, que é para o doutor Breno fazer o contato para nós estávamos dispostos a pagá-los para eles virem fazer essa cirurgia, para não parar o serviço de catarata. Ele até disse, mas eu me interesso só no serviço de catarata. Nós estamos tudo bem, mas nós, que você tem a possibilidade de ir para outro lugar, de operar, etc., nós queremos a Sabinópolis. Não temos nada contra as cidades, queremos todas também, mas queremos que Sabinópolis não pare o serviço. Então nós vamos correr atrás dessas outras cirurgias. E aí temos para ele a liberdade de dar o ok para o Alisson para receber a cirurgia de catarata, que nós iríamos sim correr atrás dos outros cirurgiões para fazer as outras cirurgias. E assim foi feito. E aí vieram as pactuações. Só que, repetindo, essa semana veio essa questão do dinheiro só vai sair em março, ele também já deu um passo atrás. Não, vou aguardar o dinheiro chegar para não ter condição de sustentar, se o dinheiro não vem agora. Agora, uma outra coisa que vocês podem nos ajudar para realmente isso é uma parceria boa com vocês, e a gente observa a preocupação de vocês, e vocês estão de parabéns por isso, pensando em Sabinópolis, é o seguinte:
O doutor Roque, lá em Goiânia, um grande profissional também, ele também está operando catarata. No que o doutor Breno pediu exoneração aqui na prefeitura e parou de atender as consultas, o doutor Roque, além do consultório que ele atende muito, passou a atender pelos SUS lá também e fazendo contato com as secretarias de saúde de outros municípios. Então, o que ele fez? Ele pegou o irmão dele e foi atendendo com ele lá as consultas eletivas e as urgências de oftalmologia, mas dos municípios, exemplo, Materlândia, Salinópolis e outros locais, mas fazendo o seguinte pedido para o secretário de saúde: olha secretário, eu vou atender aqui as consultas para vocês e as urgências, com uma condição, que vocês mandem a catarata para mim. Quer dizer, ele foi inteligente, ele está querendo buscar micro-região. Então, como que vocês podem nos ajudar a também crescer o nosso serviço? O doutor Breno pediu exoneração por livre espontânea vontade, né, porque ele quis. Então, a prefeitura não tem a despesa hoje com o oftalmologista para atender as consultas de segunda a sexta como tinha. Então, vocês devem, eu peço isso a vocês, pedir ao nosso prefeito que contrate imediatamente um oftalmologista no lugar do doutor Breno para as consultas apenas, porque a catarata ele já está fazendo. Por quê? Porque além do oftalmologista poder atender, como o doutor Breno atendia, as consultas de eletiva e urgência de Salinópolis, pode também esse oftalmologista atender das cidades vizinhas da micro-região e nós também negociarmos a mesma condição que sabiamente o doutor Roque fez. Vamos começar com Materlândia, Rio Vermelho, Paulista, Terra Azul, Cerro, falar, nós temos agora novamente o atendimento de consulta de oftalmologia. Então, nós vamos atender para vocês e vocês mandam a catarata para o município. Então, isso parece que o governo recebia na época um salário de 6 mil e poucos reais, para 6 horas por dia. Então, é uma coisa de vocês pensarem com carinho, fazer um ofício em conjunto para o nosso prefeito e sensibilizar no sentido de contratar um oftalmologista, porque assim vai ajudar muito a crescer o serviço de catarata. Somente as consultas. No caso, as consultas. Por quê? Porque se o doutor Breno já está com a catarata, esse oftalmologista vai estar atendendo, e aí nós, junto com o oftalmologista, vamos dizer que interessamos a catarata. E aí a turma estadual para atender os municípios vão ter boa vontade de também referenciar as cataratas para aqui e não para outro lugar. Certo, e essa consulta seria, no caso, fazer o quê? Porque vai fazer catarata. Consulta gerais de oftalmologia, por exemplo, glaucoma, infecção nos olhos, as consultas gerais, sabe? O doutor Breno fazia esse trabalho também. Então eu vejo que às vezes há confusão de algumas pessoas. Vão falar assim, o doutor Breno não está aqui mais. Não, ele pediu exoneração das consultas de rotina da prefeitura. Mas na catarata, que é uma vez por mês, de 2 meses, ele interessa e continua a fazer. Entendeu? Então, as consultas vocês ajudariam muito se conseguisse contratar um oftalmologista, se não residir aqui, mas trabalhar diariamente, também de segunda a sexta, porque isso iria atrair outros municípios para cá. Ou quem sabe até abrir edital aí para um concurso, alguma coisa para ficar definitivo. Perfeitamente, é isso mesmo. Vai conversar e ver com isso aqui é os técnicos aí, não tem como. Perfeitamente. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas. Quero dar um bom dia aqui aos ouvintes da 104, né? E quero dar uma boa noite aqui ao doutor Fabiano, né? E agradecer a presença por ter vindo a essa casa para esclarecimento da comunidade, né? Sobre a mutilão de catarata. Em nome dele, eu quero dar uma boa noite aqui à comunidade presente, né? Meus conterrâneos de Xenita, é um prazer muito grande ter vocês aqui. E eu tive até sugeriu para o presidente da Câmara. E quem sabe a gente olhando no regimento interno, nós podemos fazer uma reunião ordinária, né, lá no salão da rodoviária. Seria muito interessante. E Xenita, né? Xenita. Levar uma reunião da Câmara Ordinária para o salão da rodoviária de Xenita. A gente vai olhar isso no regimento interno, tenho certeza que a comunidade está muito satisfeita de ter uma reunião ordinária da Câmara Municipal do Distrito do Xenita. Questionado na reunião. E uma das coisas que foi questionada foi na reunião, questão do hospital.
E eu gostaria que, aproveitando a oportunidade, fizesse umas perguntas aqui do Dr. Fabiano, né? Se há a possibilidade de ele responder para a gente. Uma coisa que eu fiquei sabendo, uns 15 dias atrás aí, que fiquei muito satisfeito, é com a questão do anestesista. Que o hospital hoje é um anestesista. Eu acredito que 15 dias atrás aí, parece, né? Já foi contratado um anestesista aí para o hospital. Isso é muito bom. E a questão dos plantonistas, né? Como está funcionando, o pessoal indica muito a questão dos plantonistas, às vezes chegar lá no hospital e às vezes não tem dinheiro de plantão. São na verdade, as pessoas são duas indicações que a comunidade deve fazer, e eu gostaria de ouvir o Dr. Fabiano falar sobre os plantonistas do Hospital São Sebastião. Bem, nossa escala, ela está completa, mas com a saída, por exemplo, do Dr. Francioli, na quinta-feira, ele está motivado a trabalhar com a catarata, né, está traído com os problemas. Então, com isso, ele saiu, pelo menos temporariamente, ele saiu do plantão de quinta-feira. Um grande companheiro, bom profissional, está nos fazendo falta, né? Nós ainda não conseguimos, o Dr. Kleber está trabalhando conosco, um grande colega, né? Lógico que já está com a certa idade, não tem a mesma destreza que um jovem, às vezes conforme uma situação. Mas assim, está nos ajudando, assim, quebrando não dá, não quebrando uma árvore. Nós temos esse Dr. Kleber toda hora, companheiro, às vezes dá um problema com algum plantonista, não conseguiu vir no dia, a gente pede ele para poder ficar tranquilo, também tem problema de saúde, atende, a gente vai para lá para o hospital, para ajudar. Então, assim, nós estamos com a esperança, por exemplo, da doutora Nídia Pinho Barroso, né, filha da Nélia do Zé Mário, que termina a residência agora na Santa Casa, que provavelmente vem para cá, né, casou com um grande companheiro nosso, o Eloy, que venha para cá e queira dar o plantão, né? E nem todo médico quer dar o plantão. O plantão já é muito desgastante. O PSF não é tão desgastante como o plantão, porque o plantão, no caso de urgência, emergência, é onde chega um caso que você consegue salvar, ou às vezes não consegue salvar. Quando não consegue salvar, às vezes o familiar acha que deveria ser salvado, e ali tem um conflito de informação, de percepção. Então, se torna um ambiente totalmente tumultuado e estressante para o profissional. Quando ele consegue, ele é bem sucedido, a família fica agradecida, mas nem sempre a patologia possibilita que ele seja bem sucedido naquele momento. Então, quando tem complicações e com óbito, inclusive, é muito estressante quando o profissional não tem êxito, não está nas mãos dele, tem hora, e isso acaba não atraindo muito médicos para dar plantão. Nós temos aqui no município mesmo, até o Dr. João, grande profissional, o João, grande colega, um colega ético, tranquilo, bom profissional, excelente, não gosta da plantão. Nem dera se quisesse dar plantão, né? A porta estava aberta, começaria a hora que quisesse, né? Tem a doutora Liliana também, bom profissional, mas não gosta da plantão. Então, a gente tem que respeitar. Tem a doutora Fernanda, pediatra, convidamos ela para dar o plantão. Ela está agora acompanhando a pediatria lá no hospital. Aqueles casos que o plantonista interna e passa para ela acompanhar. Mas o plantão geral, por exemplo, nós já não interessa. Então, nós temos dificuldade, sim, de arrumar plantonista. Como o Goiânia também tem. Então, mas dentro do possível, está funcionando. Mas reconhecemos que temos falhas, sim. Reconhecemos que temos falhas. Com a saída do Dr. Professor, foi substituído do Dr. Prova, hein? O Dr. Kleber, que está no lugar dele, mas até nos pediu, o Dr. Kleber fica 12 horas, ele assim, trabalha 3 horas de manhã e 3 da tarde. Ele não tem esse direito de ficar 12 horas direto no hospital, é muito cansativo. Então, nós estamos aguardando o plantão. E se vocês conhecerem algum médico que queira dar o plantão, né, nós preferimos com um colega que venha somar realmente tudo, vocês nos comunicam, nós estamos à procura para compor o corpo do hospital, mas com tempo de dificuldade. Então, senhor, desculpa, doutor Fabiano, em nome da comunidade, imploro a você que consiga esse plantonista o mais rápido possível.
a perda de Franciola como plantonista é muito grande no hospital, né? E a gente já tem esse problema, né, com a questão do plantonista da perda do Franciola. Vê que se você pensa isso assim com prioridade para a comunidade de Sabinópolis, porque a saída de Francioli, o município vai crescer muito, né, principalmente com o plantonista. Então, eu espero que você encontre, né, o mais rápido possível um plantonista para substituir, né, no final. Tudo mais, muito obrigado. O esclarecimento que a gente estava precisando ouvir, que a comunidade estava precisando, já foi esclarecido. Agradeço a você por ter aceitado o nosso convite. E se você quiser continuar na reunião, nós temos um projeto pela frente, nós vamos precisar sair mais cedo, então já fica à vontade. Tá, eu gostaria de fazer minhas considerações finais aqui, então, e agradecer a vocês, mas também tocar num ponto que, um outro ponto que eu gostaria de pedir a vocês, além do oftalmologista, é o seguinte, o doutor Francioli e eu temos um mamógrafo na nossa clínica, e nós temos todo o interesse credenciado pelo SUS. Atualmente, uma paciente para fazer mamografia, ela tem que dirigir a Goiânia. Lá tem 3 serviços credenciados no SUS. Aqui não tem nenhum credenciado pelo SUS. E tem só um aparelho na cidade. Então, nós já pedimos à secretária de saúde, que era anterior, no ofício, não foi possível. Já pedimos agora para a Maria Geral também, que é uma pessoa que tem maior estima também, e ela ficou dando resposta. Mas gostaríamos que vocês pudessem nos dar uma força nesse sentido, porque a mamografia, logicamente, não tem nem de longe a extensão da movimentação da catarata, mas se a gente consegue trazer pacientes de Materlândia, Terra Azul, Cerro, de Vermelho fazer mamografia pelo SUS aqui, e as nossas pacientes fazer mamografia pelo SUS, a mamografia pelo SUS, vamos, aqui em Sabinópolis, nós vamos estar também provocando um rendimento da cidade, um movimento no comércio, não é isso? E as nossas pacientes que saem, vão lá em Goiânia, logicamente que aproveitam e vai fazer uma compra, vai fazer um lanche, vai numa farmácia. Então, se a gente consegue reter esses pacientes aqui, vai ficar os rendimentos aqui, certo? Para você ter uma ideia, uma mamografia particular em torno de 150, 100 reais, nós cobramos lá 80, o SUS paga 44. Mas aí você em movimento, às vezes faz 10 por dia, quer dizer, 20 por dia, então nós precisamos que vocês possam conversar com a secretária de saúde e de repente fazer esse pedido para nós. Como seria esse credenciamento, doutor? Só para a gente saber assim, o que a gente tem que pedir, como seria esse pedido? Teria que partir o pedido da secretária de saúde, porque o município é que tem que querer receber. Se a secretária falar, por exemplo, não temos interesse, não adianta o doutor Francioli e eu, que somos donos do aparelho, querer credenciar no município, nós não conseguimos. Tem que partir dela, o desejo, entendeu? Aí até foi colocado uma outra vez que, mas tem que ter tantos habitantes no raio e tal, mas nós estamos dispostos a correr atrás do secretário de saúde da região. Porque se Goiânia tem 3, aqui pode ter pelo menos uma, entendeu? Então, é esse pedido que eu gostaria de fazer para vocês, lembrar os ouvintes mais uma vez, para convidar para assistir a entrevista minha e do Dr. Evandro na TV em Foco do Cacau, entrar no YouTube, escrever lá TV em Foco Sabinópolis, diretor de observação, que também vão assistir uma entrevista, não é? E agradecer a vocês imensamente o espaço e pedir desculpas por alguma falha que eu possa ter tido aqui com vocês, mas estou à disposição para ter mais esclarecimento. O doutor Evandro também falar uma coisa. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem sucinto, bem rápido. Dando licença só um pouquinho. Ô, gente, a água agora está com problema ali em cima, está lá embaixo, tem água. Se você quiser, pode ficar à vontade, pensando embaixo. Boa noite a todos uma vez. Tentarei ser bem rápido. Eu fiz algumas anotações, mas vou saltar várias, porque foram assuntos que, na realidade, eu queria abordar, mas já foram, pelo menos, parcialmente abordados aqui, mas vou cair por cima.
Essa última colocação do doutor Luciano vem de encontro exatamente ao que eu queria colocar aqui em nome. Eu sou presidente da Associação de Segregados do Hospital São Sebastião. Esse é o nome da nossa entidade. Então, quando vocês nos convidaram, é lógico que a gente entende que é a preocupação, principalmente, desse movimento, dessa atração de pessoas para a cidade, para melhorar a nossa cidade, melhorar o comércio, atrair dinheiro. Vocês não acham que essa preocupação, que nós estamos com ela há 13 anos, desde que o hospital estava com a dívida, na época, de 310 mil reais, e que nessa época não fomos convidados por ninguém, não estou chamando a atenção de vocês, porque na época não eram vocês, mas nós não fomos convidados por nenhuma autoridade, nem do poder legislativo, nem do executivo, para resolver o problema, muito menos oferecer uma ajuda. Então, naquela época, eu digo nós, eu, Flaviano e uma meia dúzia de Deus, o Papá principalmente, nos pusemos a correr atrás, a brigar. Nós temos aqui duas testemunhas. As duas vereadoras, elas sabem bem do que era antes e o que foi depois, ou o que é depois desses 13 anos. Então, eu sempre digo para o Flaviano o seguinte, é uma dúvida estar aqui, ele está sempre dando apoio para o Flaviano. Por que vocês são tão cobrados pela população de alguns problemas, por exemplo, da catarata? Por que você? E por que o próprio hospital? Foi dito aqui, na leitura do vereador Helder, se não me engano, no último parágrafo da ata, também foi mencionado alguma coisa sobre o gestor público. A pactuação, dito por doutor Flaviano, pactuação, gente, nada mais é do que um contrato verbal. Vamos fazer um acordo. A pactuação é um acordo. E é feito por quem? No caso da catarata, que é a discussão é isso, não é feito pelo doutor Breno, muito menos pelo hospital. É feito pela secretaria. A pactuação é feita pela secretaria. Ora, todo mundo cobra do hospital. Eu estou vendo que cobra do vereador, ou dos vereadores. Alguém cobra do poder público, executivo, que é o principal responsável pela saúde do município? Ninguém manifestou. Eu posso manifestar? Pode, perfeitamente. O município, ele faz a parte dele que tem os PSF, né? Questão de saúde, né? E repassa uma ajuda para o hospital. É mínima, mas ajuda. O hospital tem sua diretoria e controla os médicos, não é isso? Então, o município trabalha com os PSF, a diretoria do hospital com o hospital, né? E assim o município vai... Perfeito. Então, primeiramente, você tem que distinguir o que é um hospital e o que é um UPA, o serviço de urgência, as UPA. Só para a secretária da saúde. Não, fica secretário. Qualquer um pode explicar bem no computador lá, o dicionário Aurélio Duarte é capaz de você achar essa definição. Então, quando o hospital, ele é uma entidade, inclusive podemos mostrar para você vários em Belo Horizonte hospitais que não tem pronto-socorro, nem serviço de urgência e emergência. É uma entidade que está ali para acolher os pacientes que já passaram pelo serviço de urgência e emergência, foram medicados, sofreram o primeiro atendimento, os principais atendimentos, cirurgias, etc. Aí eles vão para onde? Eles vão ser internados nos hospitais. O serviço de urgência e emergência não é para internar ninguém, é para usar como emergência. Então,
para esclarecimento de vossas senhorias, todo serviço de urgência e emergência de qualquer município do Brasil, isso está escrito na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na lei orgânica deste município. É de obrigação total, preste bem atenção, Elvis, por favor. É de obrigação do município total. Está na Constituição Federal, Constituição Estadual e na lei orgânica do nosso município. A pactuação da Secretaria da Saúde. É obrigação do poder público. Anotem bem. É obrigação total, não é parcial, não. O que acontece aqui é que você acabou de falar. O hospital ajuda, ou melhor, desculpa, o município, o poder público ajuda ao hospital. Não. O poder público não ajuda o hospital, não. O poder público tem obrigação de oferecer totalmente o serviço de urgência e emergência. Isso está na lei, não sou eu que estou dizendo. Na lei. E ele não dá. Ele é obrigado a dar. E ele não dá, ele não dá esse serviço. O que acontece é que é um serviço, nós sabemos que é um serviço caro. Então, há uma simbiose, há uma troca boa entre a instituição, a Associação de Caridade, que é uma instituição privada, ela não é pública não, de caráter filantrópico. Ela tem um caráter filantrópico, mas ela é privada, totalmente privada, porque a pessoa não tem direito nenhum de meter o bebido. Quer dizer, então, que filantropismo... Filantropismo é você oferecer um serviço a preço baixo ou gratuito. Não é ser dono pelo poder público. E todo vamos dizer assim, o movimento financeiro é de todos nós, da sociedade. Não, ele é público, ele não é público, desculpa, ele não é público, ele é privado, ele é um hospital privado. Privado significa particular. Ele é um hospital particular, foi criado, não foi pelo poder público. Ele tem uma diretoria, ele tem uma associação, um sócio. Então não adianta aqui discutir a parte legal, não. Você está julgando, está sendo um pouco irônico. Não é para isso que a gente está. Estou falando de filantropia. A filantropia é exatamente isso. Procura no Aurélio que você vai saber. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o serviço de urgência e emergência é totalmente de obrigação. Nós sabemos que é caro, então a gente divide esse ônus com o poder público. Agora, o poder público não faz favor para o hospital passando, não. Ele está comprando um serviço que ele é obrigado, que ele acha melhor que deveriam. Primeiro, ficar a par do que é a lei, o que é que consta essa lei, o que é a obrigação de cada um. A obrigação do hospital, existe a obrigação do hospital é perfeito, tal. Não, nós sabemos as nossas falhas, todo hospital tem falhas. Se vocês procurarem aí as informações dos jornais, todo dia vocês vão achar falhas em hospitais. Tem hospital fechando, tem hospital fazendo muito mais do que o nosso, tem hospitais até melhor que o nosso. Mas então, as obrigações a gente tem que levar em consideração de um e de outro. Isso que o doutor Fernando falou aqui por último, que é uma preocupação que eu vejo em todos vocês, que é atrair gente para Sabinópolis. Nós não vimos há 13 anos preocupação do Poder Executivo com isso, de trazer ninguém para aqui. Nada. Não é só a catarata, não. O último exemplo está aqui, na mamografia. O senhor fala que o legislativo não cobra do Departamento de Saúde. Eu acho que eu entendi foi isso. Parece que não, eu não disse que vocês não cobram nem do executivo, nem do legislativo em nenhum momento. Eu entendi que o senhor falou que a gente cobra muito do hospital e não cobra do Departamento de Saúde. Eu não disse vocês, eu disse que vocês são cobrados pela população e nós somos cobrados pela população. Cobram do hospital e de vocês, eu não disse isso. Eu peço ao cidadão sabinopolense que, quando puder, procure entrar no Google e na internet e procurar saber hospital, caráter filantrópico. Veja o resultado. Igual chamar de Samuel, né? Igual você está falando, a gente tem essa cobrança do povo chega todos os dias falando com a gente. Porque o hospital não tem médico, você não faz nada. Vocês estão deixando a clínica embora, não está fazendo nada. Então, por isso a gente chamou vocês aqui para esclarecer para o povo justamente isso. Só que você falou uma coisa aí,
que vai servir para a população também, para a gente. Você falou que a prefeitura não tem nada a ver com o hospital. Não. Você falou isso. Falei e repito. Pois é. Eu falei Então, isso é e bom para a repito. comunidade saber que a prefeitura não tem nada a ver com o hospital. Nada a ver com o hospital. Está faltando médico no hospital, tem que procurar com vocês. Exatamente. Diretoria do hospital, Exatamente. não o prefeito. Agora vamos esclarecer mais. O serviço de urgência e de emergência total é de responsabilidade do poder público. Quando chegar alguém aí com urgência, tiro, um acidente, etc., e tiver faltando alguma coisa, a responsabilidade também é do poder público, que tem a obrigação de cobrir totalmente esse serviço e não cobra. Vocês acabaram de falar, o Edil, o Robert, Elber, desculpa, ele disse que o hospital, que o poder público, desculpe, que a prefeitura ajuda não, o poder público paga mais ou menos 25% de um serviço que ela é obrigada a fornecer para toda a população. É vantagem para o hospital? Sim. É vantagem para a prefeitura um acordo? Sim. Mas o que nós carregamos de ônus, porque a população, para a população, é passado desse jeito, que a prefeitura repassa um dinheiro ajuda o hospital, não. A prefeitura compra um serviço que ela não tem e ela é obrigada a ter. Obrigada a oferecer. Ela pode oferecer em Goiânia, em qualquer lugar. Não precisa ser aqui, mas ela é obrigada a oferecer. Então, quando se fala isso na rua, do hospital, não é o poder público. Eu acho que o poder público, e vou repetir mais uma vez, vocês, legislativos, são cobrados, nós, hospital, somos cobrados, e o poder executivo, que tem muito mais obrigação que nós, ninguém fala nada. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o Evandro, depois nos forneça um material que nos preste mais indicação de como fazer para que possa chegar esse serviço também da mamografia. É muito simples. É muito simples. Eu vou explicar. O Alisson e eu colocamos na mesa da secretária de saúde, a que saiu, foi exonerada, os papéis assinados, preenchidos, ela só precisava de uma assinatura dela encaminhada da Martina. Ela recusou assinar. A atual, eu comecei pessoalmente, forneci toda a documentação, pronto, aqui na grande, na pequenininha, 3 ou 4 coisas, preenchidas, prontinho para ser assinado, não recebi nem resposta. E o hospital, sabendo que o hospital tem convênio com o SUS. Essa mamografia em questão seria conveniada com o SUS, né? Com o SUS. E um convênio paralelo entre o hospital SUS e essa serviço de mamografia, SUS não tem nada a ver? Não. É um serviço, vamos dizer assim, tipo, vamos dar um exemplo, como nós falamos aqui, tipo a catarata. É a parte. É o SUS que banca, mas é um serviço à parte. Não tem como o hospital colocar uma moca e falar assim, agora nós somos credenciados pelo SUS para fazer mamografia. Não pode. Tem que ter uma autorização específica para a mamografia, como tem para Eu quero só fazer um último esclarecimento, o seguinte, o Flaviano falou aqui das obrigações da catarata. A catarata, hoje, para se fazer o mutirão de catarata, o hospital, em qualquer lugar, você tem que oferecer, além da catarata, mais 17 tipos diferentes de cirurgia. 17. E são cirurgias difíceis e com poucos profissionais. Nós estamos esclarecendo porque houve aí uma colocação e também citou isso para mas são 17 especialidades. É bom saber que o Fabinópolis tem capacidade de receber esse serviço e é um desafio para que consigamos que venha, né? O doutor Breno chegou a entregar, desfazer o contrato. Eu conversei com ele, pedi para que ele esperasse e que nós conseguiríamos bancar, vamos dizer assim, essa cirurgia. Ele pegou e falou, não, então tudo bem, estamos dispostos a isso. Eu falei, estamos dispostos para segurar isso para Fabinópolis. O hospital perderia em torno de 4% da fatura dele. Por isso que é bom conversar, a gente aprende O mais. governo não se dispôs a gastar nem 1% daquele. O hospital se dispôs a gastar 4% do hospital para manter a catarata, que é bom para todo mundo.
Mais uma vez eu agradeço a vocês. Se quiser continuar na reunião.